Romanos capítulo 4, versículos de 9 a 16. Olha, eu vou ler, eu separei as duas versões, mas eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? E se você tem uma tradução aí mais elaborada, vai ficar um pouquinho diferente, mas já vai elucidando também, para você entender melhor o texto. Eu não gosto muito dessas traduções de linguagem de hoje, porque elas quase que viram interpretações do texto e não traduções de fato, mas para textos complicados, como é o texto de Romanos 4, 9 a 16, a gente se vale dessa situação. Versículo 9, será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil, e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Vamos orar, queridos? Senhor, diante da Tua palavra, mais uma vez estamos e com gratidão no coração, porque através da graça nós fomos salvos. Nós estamos agora aqui diante do Senhor para compreender um pouco mais sobre os mecanismos desta salvação. Abençoe a nossa concepção aqui, de tudo aquilo que vamos aprender, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, crescer. Oramos no nome dele. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre legalismo na cristandade, e é muito importante que nós percebamos esse legalismo em nós, seja com pouca quantidade ou com muita. O legalismo sempre nos prejudica, sempre atrapalha. Esse negócio de achar que é salvo e não ser de fato é perigosíssimo, porque isso envolve perdição eterna, isso envolve a possibilidade de inferno. E olha, a coisa é muito mais corriqueira do que a gente imagina. Muitas pessoas se escondem através de uma religião para a salvação, e não atrás de Cristo. Isso é perigoso. Por isso, o que vamos estudar aqui é de suma importância para tudo aquilo que envolve a nossa vida espiritual. Quando Paulo expõe a doutrina da justificação somente pela fé no finalzinho do capítulo 3, ele passa no capítulo 4 a já prever algumas objeções dos judeus. Quando ele começa a trabalhar essa questão de salvação somente pela fé, ele já sabia que teria um problema com os judeus, porque os judeus baseavam a salvação na obediência da lei de Israel. Então, se a gente praticar a lei, nós vamos ser salvos. Essa era a visão dos judeus. Só que todo mundo sabe que era impossível praticar a lei 100%. Mais cedo ou mais tarde, o camarada se tornava culpado. E Paulo, inclusive, vai usar uma expressão, que é a expressão ira de Deus, para denotar que isso não seria possível, porque quem quebrar a lei, sobre ele estará a ira de Deus. E a única solução para a salvação do camarada seria de fato a fé.
a fé para que ele pudesse ser salvo pela graça e não pela prática da lei. E Paulo está nesse argumento. Iniciando o capítulo 4, ele começa então a desbancar os argumentos dos judeus. A gente tem que ter noção de que Paulo está mandando uma carta para os romanos e que ele não estará presente para se defender depois que ela fosse lida. Ele não estaria. Então, ele manda a carta já prevendo o que os judeus trabalhariam em argumentação na resposta à carta lida de Paulo. Então, o que nós estamos vendo no capítulo 4, a partir do versículo 9, é Paulo se antevendo. Já sei que vocês vão dizer isso, que vocês vão dizer aquilo, e, na verdade, o que vocês vão dizer não tem sentido. É isso que é o capítulo 4. O que vocês vão dizer aí para o pessoal da igreja não tem sentido. Eu já vou adiantar por quê. E aí, então, no capítulo 4, começa a trabalhar as respostas às possíveis e bem comprováveis, bem possíveis mesmo, objeções dos judeus. Gente, uma coisa que é importante a gente entender é que estudar Romanos é complicado por si só. É complicado para estudar e é complicado para estudar. E se é complicado para estudar, para explicar, também é complicado para entender. Então, vou te dar um conselho hoje, principalmente nessa mensagem do capítulo 4. Não durma. Tá certo? Mantenha-se ligado. Você ouviu, Israel? Você ouviu, né? Hoje não pode dormir, Israel. E o Israel é um camarada tão legal, tão querido, tão espiritual, que ele fecha o olho e dorme, todo mundo acha que ele está orando. Não é verdade? Todo mundo que homem de oração, nada, gente. Esse dia ele roncou ali, sabia? E não estou dizendo que ele não seja um homem de oração, mas tem uma hora que ele dorme, tá certo? Bem, nós vimos que era provável, né, a objeção. Posso explicar com Israel, que Israel já se acostumou. E dos versículos 1 a 5 que nós já estudamos, em particular, onde Paulo claramente mostra que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei, Paulo já começa a trabalhar, lá no princípio do capítulo. Nós não seremos salvos pela lei. E os motivos que Paulo vai usar Abraão, porque eu não sei se você percebeu, ele começa com Abraão como exemplo, depois ele passa para Davi, os dois grandes vultos do Velho Testamento, e ele volta para Abraão. E ele usa praticamente os dois como exemplo de salvação pela fé e não pelas obras. Essa é a grande discussão de Paulo hoje. E a gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente vai ser salvo porque a gente pratica algumas coisas. Tem que parar com isso. Eu conto uma história de um irmão que achava que podia usar bebida alcoólica. Eu falo que esse negócio é um negócio complicado. E eu até peço a você que se você faz uso de bebida alcoólica, peça a carta de transferência para outra igreja. Justamente para você não dar mau testemunho para ninguém aí. Ajuda a gente, tá certo? Porque nós não topamos essa ideia. O irmão colocou uma garrafa de vinho no supermercado. Eu vou usar, o irmão foi muito inteligente, era um cara conhecedor da teologia. Foi muito inteligente na sua resposta, mas ele deu o péssimo testemunho, tá? Então não estou usando, eu estou usando o lado positivo da questão, mas não estou dizendo que ele estava certo, não. Deixar isso bem claro para você, tá? O camarada colocou uma garrafa de vinho no mercado, líder da igreja, colocou uma garrafa de vinho no carrinho e encontrou com outro irmão. Quando o outro irmão olhou a garrafa de vinho, aquele irmão era um líder da igreja, no carrinho do irmão, ele falou: você bebe vinho? O irmão: sim, eu faço um uso moderado. Cuidado, irmão, vai perder a salvação. Nós não acreditamos nessa perda de salvação, né? Mas, só para deixar claro para você, o irmão do outro lado era instruído, pegou a garrafa de vinho, o carrinho estava aqui na frente dele. Ele falou: então é assim que funciona a salvação. Perdi a salvação, estou salvo. Perdi a salvação, estou salvo. O irmão está dizendo que a minha salvação depende de uma garrafa de vinho no carrinho? Ou fora dele? E não da cruz? Não da graça? Está vendo que quando a gente não tem conhecimento, até o errado sai certo. Percebeu? E o outro ficou sem reação. Vou falar o quê? Agora. Volto a dizer,
Por mim, membro que faz uso de bebida alcoólica, que seja escondido em casa ou não, deveria pedir exclusão da igreja. Porque isso não é bom testemunho para ninguém, nem para o filho, nem para a esposa, nem para ninguém. Uma pessoa que vem visitar, abre a geladeira, está lá a garrafa da Brahma lá na geladeira do crente. Isso é um péssimo exemplo. Seria muito bom que você não fizesse parte da nossa membresia. Nós não queremos esse padrão aqui. Ok? Agora, dizer que vai ser uma garrafa de cerveja que vai determinar a salvação do cara ou não, que ele vai dar conta pelo mau testemunho é fato. Agora, isso não pode determinar a salvação, isso é legalismo. Isso significa que eu sou salvo se eu faço a coisa certa. E querido, ninguém faz a coisa certa, porque aquele irmão que falou da cerveja do outro, contou isso para alguém. Fofoqueiro, fez errado do mesmo jeito. Entendeu? Ninguém vai ser salvo porque faz mais certo ou mais errado. Somos salvos pela graça. Nós não merecemos. E quem não tem a graça sobre si tem a ira de Deus. Também não tem meio termo. E é isso que Paulo está tentando fazer com que os romanos entendessem que era uma igreja cheia de judeus. E o pior, cheia de judaizantes. Tem uma diferença. Judeu era uma coisa, judaizante era outra. Você já deve ter ouvido falar dos gregos e dos helenistas. Os helenistas eram gregos também, na maioria. Mas eles eram promotores de uma cultura. Os judaizantes eram promotores do judaísmo. Eram pessoas que frequentavam as igrejas, mas que queriam promover o judaísmo com suas leis dentro das igrejas que eles frequentavam. Eles queriam transformar o cristianismo num misto, numa boa combinação entre cristianismo e judaísmo. Por isso que eles recebem o nome de judaizantes. Bem, Paulo usa o exemplo de Abraão como fundamento, por alguns motivos simples, né? Os judeus depositavam em Abraão grande mérito. Abraão foi salvo porque ele fez a coisa certa. Eles visavam essa ideia. E é interessante também por conta do pacto que Deus fez com Abraão, né? Eu abençoarei a sua descendência. E também porque a fé de Abraão, ela aconteceu antes da lei ser dada por Moisés. Esse é um detalhe importante, tanto na teologia dos judeus, quanto na teologia de Paulo, para convencer os judeus de que, na verdade, a fé é a grande promotora aí, do caminho para a salvação. Não da salvação, mas do caminho para chegar à salvação, e não a lei. Porque, olha, vocês estão falando, como se Paulo usasse esse argumento, vocês estão falando que Abraão foi salvo pela lei. Meus queridos, a lei não tinha sido nem dada. Moisés vai surgir muito tempo depois com a lei. Como é que Abraão foi salvo pela lei? Que argumento é esse? Ele foi salvo pela graça, não é pela lei. E é por isso que nós estamos estudando sobre o legalismo, que isso é perigoso demais da conta. Eu sei, vou ser bem sincero para vocês, nós tradicionais, nós corremos alguns riscos por um lado. Pentecostais correm risco pelo outro lado. E neopentecostais por um outro lado ainda. Os riscos quanto ao legalismo aí são diferentes em cada denominação. E eu sei que nós aqui, nós lidamos com o legalismo de uma maneira, vamos dizer assim, elitizada. Isso é perigoso. Batista tem mania de lidar com legalismo assim, foi meu pai que construiu essa igreja, então nós estamos garantidos. Sabe? Nós que doamos isso aqui, estamos aqui há muito tempo. Isso aqui foi construído por nós. Isso é o legalismo do lado tradicional. Nós conhecemos muito da Bíblia. O cara não fala, mas ele pensa. O Batista, quando vai orar, ele corre o risco de falar igual aquele judeu disse, né? Senhor, muito obrigado porque eu não sou como o restante. Batista é orgulhoso, ele se acha o máximo em alguns casos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O pentecostal ele tem muita intensidade, né? O pentecostal ele tem o legalismo dele voltado para os ritos e para os costumes. Isso está acabando muito, isso está caindo bastante, né? Mas antigamente, num antigamente mais recente,
se tinha muito aquela questão de quantos dedos eu tenho na saia, quantos dedos eu corto o cabelo, né? Eu ando sempre barbeado para os homens, aquele negócio de que eu falo em língua, você não fala. Os pentecostais têm um legalismo voltado para o outro lado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o legalismo ele está na sociedade, ele é uma praga que realmente está, assim, aspergida sobre nós. Isso é do ser humano. A gente tem que tomar muito cuidado. E por isso que é importante nós estudarmos essa parte de Romanos. Porque nos versículos 9 a 12, por exemplo, Paulo vai tratar dessa questão de que as obras não são essenciais para a salvação. Esquece isso. Olha, não adianta você achar que faz isso ou faz aquilo e vai estar salvo. E Paulo vai falar disso em Efésios, que as obras na verdade são um resultado natural do salvo, e não uma caminhada para a salvação, que já mata inclusive a teologia católica. Esquece essa ideia de que você vai ser salvo por aquilo que você faz, porque se for colocar na ponta do lápis o que você faz, é inferno. Então, versículos 9 a 12, 13 a 16, ele mostra que, da mesma maneira, estar sob a lei não é tão importante assim. Esse negócio de ser judeu ou não ser judeu, isso não tem importância, porque Abraão foi salvo antes de estar debaixo da lei. Esse é o argumento dele. A lei nem foi aplicada a Abraão, não deu tempo, Moisés só vai surgir mais tarde. Muito tempo depois. Então a lei não protege ninguém, é isso que Paulo está dizendo. Porque os judeus achavam o seguinte: nós somos salvos porque temos a lei. Eles agarravam as tábuas da lei e diziam: olha, enquanto eu estiver agarradinho aqui, eu estou salvo. Se eu fizer isso aqui certinho, e se eu tiver isso aqui no coração, eu estou salvo. Aí vem Paulo e diz assim: Abraão não tinha tábua nenhuma, e foi. E Deus prometeu a Abraão que daria gente para ele de todo mundo. Não é só o judeu que tem a tábua que vai ser salvo. Você está enganado. Porque o resto do mundo não tem tábua. Mas foi prometido a Abraão o mundo todo, gente do mundo todo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sua descendência será sobre o planeta. Então não tem sentido. É isso que Paulo está dizendo. É completamente impossível seguir uma argumentação adequada do Novo Testamento, principalmente as epístolas de Paulo e a epístola de Hebreus, sem a compreensão do Velho Testamento. Você não consegue entender o que Paulo está dizendo aqui, se você não entende um pouquinho de Velho Testamento. Por isso que demora, por isso que estudar Romanos dá trabalho, por isso que tem que mexer com a nossa massa cerebral, não tem jeito, porque a coisa é complexa. Paulo está lidando com judeus que conheciam a lei bem, os seus 613 mandamentos. Se você quiser ter um melhor conhecimento desse negócio, você não pode perder os cultos de quarta-feira. Aliás, vou voltar a dar o conselho: não viva de um culto só por semana, é suicídio espiritual. Se não consegue vir domingo de manhã e de noite, também venha à quarta-feira. E na quarta-feira, nós estamos estudando as leis do Velho Testamento. A gente consegue entender melhor. Bem, primeira coisa que aprendemos então, primeira lição sobre legalismo. Circuncisão, porque Paulo está falando basicamente da circuncisão primeiro. Os judeus insistiam que o crente, quando se convertia, tinha que ser circuncidado, porque senão ele não estava garantido no céu. Olha o judaizante, fazendo ligação dos dois povos, dos dois grupos religiosos. Ele queria isso. Não, tudo bem, eu sou cristão, me converto a Jesus, entendi que ele é o Messias, mas não dá para abandonar Moisés, então a gente tem que fazer uma junção. Paulo diz assim: esquece, isso não vai dar certo. E esquece por um motivo simples. Primeiro, que a gente não precisa trazer a lei com todos os seus elementos. Jesus já cumpriu a lei. Segundo, a lei agora vai ser escrita no coração. O camarada não vai mais andar analisando a lei simplesmente, não. Ele vai andar com o dono da lei, dizendo para ele na sua consciência. Porque se ele tem o Espírito de Deus, ele vai entender os desígnios de Deus. Então não precisa mais esse negócio de lei para isso ou lei para aquilo,
para dar o ensinamento sobre Deus. Não, o próprio Espírito Santo agora vai ensinar. Então, esquece. Não vai dar para caminhar junto. Aí você diz assim, então por que a gente estuda as leis do Velho Testamento? Porque as leis do Velho Testamento, elas apontam para uma compreensão sobre Deus. Por exemplo, tinha que ter na roupa do sacerdote, na sua mitra, uma frase escrita: santidade ao Senhor. Essa frase isso é uma lei de Israel, uma das 613 leis do Velho Testamento. O sacerdote tinha que ter uma frase na mitra escrito: santidade ao Senhor. A pergunta não é se a gente tem que, toda vez que entrar aqui agora, entrar com uma mitra escrita santidade ao Senhor. Não, a pergunta é, o que Deus queria ensinar com isso? Que os sacerdotes deveriam ser exemplo de santidade. O espírito da lei nunca morre. É esse espírito que nós precisamos estudar. Quais são as lições por trás das leis? Isso não se perde. E isso, a Bíblia diz que esse negócio vai ser impregnado em nós, através do Espírito Santo. O convertido, ele passa a receber orientação do Espírito sobre esses princípios. Quanto mais a gente estuda, mais fica claro, mais fica interessante, mais fica evidente o porquê. Por isso que a gente estuda as leis. Mas não é que a gente vai sair a partir de agora, gente, tá vendo aqui, tem que construir uma tenda. Então nós vamos botar uma tenda no estacionamento. Agora tem que ter um candelabro, então nós vamos construir um candelabro. Gente, por favor, as alianças depositem aqui no altar, nós vamos derreter tudo para poder fazer o candelabro de ouro. Não, e tem que ter tem que ter pele de texugo, que o texugo nada mais é do que provavelmente o golfinho. Tem que ter pele de texugo lá, do golfinho por cima. É porque as palavras em hebraico são complicadíssimas para a tradução de animais. E, gente, vamos matar aí, por favor. A gente vai ter que arrumar um esquema para, guarda costeira, pessoal do Ibama. Mas nós vamos ter que matar uns golfinhos aí. Entendeu o problema? Não é isso que a gente vai fazer. Mas o que essa pele significava? Por que tinha que ser coberto? Vai ter coisa que a gente vai dizer assim, era só para não entrar água mesmo, não tem nada demais aqui. Tá certo? Tem nada, rapaz, eu estou estudando uns caras que a pele do golfinho significava a pele de Cristo. O pecado não podia penetrar. Nossa! Rapaz, os caras inventam uns negócios assim, fantásticos. Como é que tem criatividade para um negócio desse, né? Não tem nada a ver. Primeira coisa que precisamos entender então, circuncisão foi um sinal dado a Abraão como selo de justiça pela sua fé. 14 anos antes da sua conversão ele havia crido. E ele já tinha recebido a salvação. Alguns judeus vão dizer que cerca de 30 anos depois é que ele é circuncidado. Mas a evidência maior caminha para 14 anos. O camarada recebe a salvação 14 anos antes da sua circuncisão. Aí Paulo sabe disso e usa esse argumento. Ele diz o seguinte, está vendo? Não foi o fato de ser circuncidado que salva o cara. Porque ele já tinha sido salvo 14 anos antes de ser circuncidado. A circuncisão só foi dada depois. Percebeu? Gente, circuncidar não vai salvar ninguém. Como eu repito, batizar também não. Não adianta batizar e achar que está salvo agora. Tem gente que chega lá no gabinete e fala, pastor, quero ser batizado. Mas por quê? Porque eu quero sentir, né? Pastor, olha, que negócio diferente do batismo, né? Aí eu sou obrigado a dar não tem nada diferente não. Que, pastor? Não tem um negócio que queima o corpo, dá um negócio, tira o pecado? Tem não. Tem não. E outra coisa, se for em julho, não queima nada, queima de frio. Porque o sistema da PIB de Taubaté é muito interessante, ele é um sistema para inglês ver. O aquecedor esquenta só a parte de cima da água. Primeiro dia que eu botei o pé ali, desci o primeiro degrau, falei, pô, legal. Querido, dei mais um passo, era um frio danado. O fundo congela, eu saio dali com 2 pedras de gelo em cada pé, sim, sabe? Brincadeira. Mas por baixo fica gelado. Então, irmão, você prepara, porque não vai descer fogo não, é gelo mesmo.
E a gente brinca lá e tudo, conversa, né? Mas é uma realidade, o batismo não vai lavar seus pecados não, quem lava é Cristo. Ah, então para que é o batismo? Simples, é porque Cristo mandou, como símbolo da sua conversão. Sabe para que serve batismo? Deixa eu deixar uma coisa clara para você. Batismo não muda a vida de ninguém, não transforma nada. Batismo não tira pecado, batismo nas águas não limpa você. Batismo é pregação. Por que você se batiza? É um ato de pronúncia e de renúncia ao mesmo tempo. Quando você é batizado, você está dizendo para todo mundo, olha, a partir de agora eu creio em Cristo. E eu vou andar segundo a vontade do meu Salvador. Batismo é um ato de renúncia da sua velha vida e um ato de obediência à nova vida agora. Obediência a Cristo. Então, quando você é batizado, você está dizendo para todo mundo, me entreguei para Cristo. Isso é um testemunho. Por isso que tem que ser público. Não existe negócio de batismo secreto. Ó, vamos, todo mundo secreto lá? Vamos fechar a igreja, o batismo só você. Por isso que é a igreja que tem que realizar o batismo. Se alguém me perguntou, pastor, é correto eu me batizar? Eu estava querendo entrar lá no Rio Jordão, vou visitar Israel, e falar assim, em nome de Jesus e tal, e... Você acha isso correto? Falei, claro que não. Cadê a presença da igreja para testemunhar? Cadê os não crentes para receberem a mensagem? Isso não existe. Mesma forma que ceia do Senhor online. Me perguntar, pastor, não vai fazer ceia online na pandemia? Claro que não. Ceia é comunhão. A gente tem que estar junto para realizar esse negócio. Aí estou eu aqui, o outro está lá em casa, lá na casa dele, lá em Resende. E que comunhão é essa? A gente tem que comer junto. O Paulo fala, tem que esperar o resto chegar, não pode comer separado, nem uma parte da outra, quanto mais um em cada casa. Isso não é comunhão, isso não tem comunhão. E é por isso que a ideia de metaverso é um problema. Quantos já ouviram falar em metaverso aí? Levanta a mão. Vocês estão ligados que já existe a primeira igreja batista no metaverso. Para quem não sabe do que eu estou falando, metaverso, eu não vou saber explicar com todos os detalhes, porque eu não sou especialista na área, tá? Para começar a brincadeira, tendo nada disso. Mas o metaverso seria o mundo digital, o mundo, vamos dizer assim, lá no online, é um mundo virtual. E você, no mundo virtual, no metaverso, você tem um avatar que representa você. E no mundo virtual tem cidade, tem escola, tem... Você não já faz aula online aí de vez em quando? Não tem aula online? No futuro a ideia é que tudo aconteça no metaverso. Você não sai de casa mais, para não correr risco de se contaminar, para não correr risco de ser morto, né, de ter problema de acidente de carro. Então vai ser tudo no metaverso. Você já deve ter percebido aí que o seu WhatsApp já mudou, já tem um meta agora, já não é mais o símbolo do WhatsApp, é o símbolo do meta. Porque está todo mundo migrando para esse negócio. E a estimativa é que daqui a 20 anos nós não tenhamos mais a maioria dos crentes em igreja presencial. Por isso que as profecias dos especialistas é que a igreja no formato que temos hoje, ela irá acabar. E aí eu vou dizer igual meu avô dizia, sai de ré Satanás, né? Mas são as profecias dos especialistas, que você vai ser membro de uma igreja virtual, e que você vai colocar o seu avatar sentado lá na igreja virtual. E você vai ter um pregador pregando para você que também está em casa, só que é virtual, o cara está lá com o avatar dele na frente. E o cara que está do seu lado, você vai falar assim, boa noite meu querido, ele também é um avatar. Você vai saber quem é, porque é a cara dele. E eu tenho um avatar no WhatsApp aí, uma figurinha. Bota um joia lá para você, carequinha, amarelinho. Né? Eu queria que fosse mais moreninho, né? Muito amarelo aquele negócio lá. Eu não sou tão amarelo assim, mas... Tem nada, não tem? Então, vai ser aquilo, você vai olhar e dizer, pastor Luciano aqui, é igualzinho. Entendeu? Vai ver alguém com a barbinha assim, ó. 1,10 m, é o Tom, tá lá, ó, do lado do seu. Entendeu? Vai ter um tal de gente emagrecendo, vai? Botar cabelo. E vai estar todo mundo aqui, cada um de vocês aqui no ambiente virtual, uma igreja, todo mundo avatar. Todo mundo em casa, tomando café, participando do culto. Já tem igreja fazendo isso.
aqui em São José dos Campos, a igreja da cidade já tem isso, já funciona assim, uma parte da igreja já vai só para culto virtual. A coisa está mais perto do que você imagina. Como é que nós vamos ver comunhão assim? Ah, não, tem comunhão, eu estou vendo meu pregador, o cara está do meu lado, só de maneira segura. Mas como é que faz para dar um abraço? Dá um abraço virtualmente. Gente, esse negócio de virtual é complicado. Até que ponto isso vai gerar saúde espiritual aí na gente? Não ter contato com ninguém. Bem, está percebendo como é que as coisas estão envolvidas na nossa atualidade? Como é que a mensagem de Romanos é mais atual do que a gente pensa? Se é fácil hoje um legalista se esconder entre nós, achando que é salvo por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, imagine num ambiente virtual, onde você não tem condições de acompanhar a vida do seu membro, onde você não tem condições de interferir na vida do seu irmão, a não ser que ele se abra para isso. Porque no dia a dia aqui, ó, a gente vê, a gente pega os detalhes, a gente nota os detalhes, as situações, a gente vê alguém que está num cantinho ali triste, a gente vê alguém chorando. Por quê? Porque no ambiente desse, a pessoa não consegue se esconder por muito tempo, quando ela está com muito problema. Tem gente que é giraia, né? Tem gente que faz um negócio que é um agente secreto, você nunca sabe, né? Mas, na maioria das vezes, pelo menos os mais expostos, você consegue pegar o detalhe. Olha, não está bem, olha, aconteceu alguma coisa, olha como é que aquela irmã está abatida. E você consegue se aproximar, perceber o que está acontecendo. Um ambiente virtual você não vai conseguir. E o legalismo vai aumentar muito. E aí você começa a pensar em umas coisas assim, ó, com o passar dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Eu imaginava que o homem, por si só, iria se tornar mais duro, por conta do seu pecado, das suas motivações, da sua carnalidade. Mas agora eu estou começando a olhar por um outro lado. Não estou dizendo que será isso, mas pelo menos está começando a aparecer que na verdade vai ser a sociedade que vai nos levar para isso sem a gente perceber. Até porque este mundo jaz no maligno, então a gente tem que tomar muito cuidado com os rumos da sociedade. Porque quem dirige a sociedade é Satanás, está na Bíblia. A mecânica da sociedade é dirigida por Satanás. E ele vai nos envolvendo sem a gente perceber. Vão surgir muitos profetas dizendo para você, não abandonem, ou não abandone a igreja física. E com certeza, quando Jesus pensou numa igreja para nós, ele pensava em abraço, em ósculo santo, beijo. Ele pensava em ter um povo que se ajudasse, que pudesse cuidar das necessidades uns dos outros, e que pudesse ser partícipe na comunidade, não cada um em sua casa, cuidando dos seus próprios interesses, e aparecendo no ambiente virtual para dar um joia para todo mundo e ouvir uma pregação. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. Essa semana foi um negócio muito legal, porque um entrou em contato, pedindo emprego para o outro, que já tinha falado que precisava de emprego, e aí semana passada o outro precisou de uma casa, que o outro levantou para ajudar, que o outro também falou, meu apartamento está à disposição. Eu entendo que isso é ser igreja, claro que com falhas, ninguém vai conseguir superar todas as expectativas, mas a gente tenta, né, na nossa humanidade, na nossa dificuldade, ajudar o outro, né? Esses dias me ligaram, só estou precisando, pastor, ver um emprego aí para meu marido e tal. E aí descobri que os mecanismos da igreja, o rapaz está trabalhando lá com o Tom, né? A gente conseguiu botar em contato e tal, arruma daqui, eu sei de alguém que precisa e tal, já está trabalhando. Isso é legal, porque nós nos ajudamos. Eu recebi áudio de pastor em Petrópolis. Pastor Luciano, obrigado. Pô, chegou aqui, cara, muito obrigado, cara. Chegou a oferta da sua igreja aqui para a gente, muito obrigado. Estamos com 40 famílias aqui dentro da igreja, que eles não têm para onde ir. Muito obrigado pela oferta que vocês mandaram. Esse mês nós vamos levantar uma oferta para ajudar um pastor. Prata da casa, nosso aqui. Então,
que nós vamos fazer isso à distância? Sem sentimento, sem abraço, sem sentir cheiro do outro. Como é que é isso? A Bíblia vai dizer claramente, dá uma olhadinha comigo aí, para a gente terminar. Nos versículos 9 a 12, a gente começar a entender essa parte aí. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Ou seja, nós, judeus, dizemos isso. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ou seja, se a circuncisão só vai surgir depois na vida de Abraão. Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Está vendo como é que na versão mais polida é mais difícil de entender? Mas o que Paulo está dizendo a ele? Ele está dizendo o seguinte, olha, Abraão recebeu a justiça sobre a fé dele, ou seja, ele foi justificado, recebeu a salvação dele pela fé que teve, antes de ser circuncidado, para ser pai tanto daqueles que são da circuncisão, quanto daqueles que não são. Então hoje não é mais, é isso que Paulo está dizendo, a circuncisão que determina as coisas, não é a lei, mas sim a maneira como Deus dá a salvação, a graça. E para ser salvo hoje, você não precisa mais ser circuncidado. É isso que Paulo está dizendo. Está mostrando para a gente que não é o que eu faço, mas sim o que Deus faz em mim, por mim. Não vou ser salvo porque eu faço tudo certo. Queridos, isso tira um peso da gente. Porque cá entre nós, quando a gente não obedece a Deus, e a gente peca, e a gente faz tudo de errado, e a gente vai se afastando de Deus, porque a gente mesmo não vai sentindo a presença de Deus por conta do nosso pecado, tendência natural a gente pensar, eu estou na beira de perder a bênção de poder andar com Deus, de perder a salvação. Isso é uma tendência natural do ser humano, porque nós temos o paganismo arraigado em nós. Se eu fizer o que Deus quer, Deus me abençoa, se eu não fizer, Ele vai acabar comigo. Isso é uma cultura brasileira que a gente tem. E aí vem Paulo e diz assim, inclusive essa era a cultura judaica, né? Aí vem Paulo e diz assim, não. Deixa eu contar duas coisas novas para vocês, é o que ele vai fazer na carta de Romanos. Primeiro, não é o que você faz ou deixa de fazer que vai salvar você. É a sua fé que faz com que você receba a salvação. Então a salvação não é uma questão do que você faz ou deixa de fazer no dia a dia, mas sim em quem você crê. Porque você não consegue fazer para ser salvo. Primeira coisa que você precisa entender. Aí mais para frente, lá nos capítulos 7, 8, 9, ele vai dizer assim, e outra coisa, não é você quem faz, é Deus quem lhe dá condições de fazer. Nem condições de fazer você tem, sem a ajuda de Deus. Mas a partir do momento que você crê, você vai conseguir caminhar no caminho certo. Você vai chegar ao final. E aí nós vamos estudar, na próxima mensagem de Romanos, o que ele usou aí nesses versículos como selo. É o selo, isso é importante a gente entender. Fomos selados, significa que nós estamos marcados para chegar. Quando você coloca um selo numa carta, você não está colocando só um desenho nela não. Você está mostrando para que parte do mundo ela irá. Cada selo determina uma direção que aquela carta tem que seguir para chegar ao seu destino. Porque primeiro, o cara não pega ali, ó, Rua Antônio de Faria e sai pelo mundo afora procurando Rua Antônio de Faria. Não. Primeiro ele vai para o país, do país ele vai para a região, da região ele vai para a cidade, na cidade que ele vai olhar a rua. Entende? Quando a Bíblia fala de selo em nós, ela está falando de que nós somos marcados para chegar no lugar certo. Nós temos um endereço. Aí Paulo lá no capítulo 9 vai dizer assim, ó,
fiquem tranquilos, vocês vão chegar. Sabe por quê? Porque vocês foram selados. Como se ele dissesse, não pelo que vocês fizeram, mas pelo que Deus faz, porque aquele que diz que vai fazer, ele faz. Seremos salvos porque ele nos garante isso, não porque nós vamos caminhar certinho até o final. Ele nos vai fazer, ele vai nos fazer, vai ficar melhor, né? Ele vai nos fazer caminhar até lá, ele vai dar a direção até o final, ele vai conduzir até o final. E aí, se é ele, não sou mais eu. E se não sou mais eu não tenho motivo nenhum para tirar onda com a sua cara, para me gloriar. Eu sou o cara, eu consigo, olha, eu vou, você não, eu tenho, você não tem. Se não fosse a graça, eu ainda estaria procurando comida no lixo. Não literalmente falando. Ainda estaria me alimentando no lixo lá fora, se não fosse a graça. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Você não é ninguém. Você não é nada. Não se sinta melhor do que ninguém. A Bíblia diz ao contrário. Sinta-se inferior. Você está achando que tem um carrinho bonito lá no estacionamento, que você é alguém? Deus permite que essa veia aqui pare de funcionar, você vira um vegetal sobre a cama, recebendo uma pensão que não vai dar para manter esse carro. Está entendendo? Se Deus parar as artérias do joelho para baixo, se amputa as duas pernas e vai viver do INSS, que não é fácil neste país. Somos nada, ninguém. Você só tem o emprego que você tem porque Deus mantém, porque se Ele fechar a porta, ninguém abre. Ninguém abre. E você sabe disso. Então, cuidado ao olhar para o seu irmão. O problema dos judaizantes era esse, eles eram arrogantes, porque eles achavam que eles eram o único verdadeiro povo da promessa. Eles olhavam para o resto do mundo com desdém, que eles tinham a lei. Deus deu as 10 leis, os 10 mandamentos para quem? Deus escolheu quem? Nós. Porque nós somos demais. E eles olhavam para o restante com desdém. Aprenda que o mendigo que está do lado de fora da sua casa pedindo alimento é igualzinho a você. E também precisa da graça. Você só está onde está por causa da graça. Você não fez nada. Se Deus não permitisse, você não teria feito. Amém, meu irmão? Estudar o legalismo é bom, porque nos iguala. Estudar Romanos é legal, porque em Romanos todo mundo é igual. Tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém mais ou menos. Nós somos iguais, pecadores, nas mãos de um Deus misericordioso. É só isso. Vamos orar? Senhor, estejas nos quebrando mesmo, porque realmente a humanidade, com o seu pecado, tem uma tendência natural para a arrogância. E eu sei disso, já vivi isso na pele, e luto para isso não voltar todo dia. Sabemos o quanto as honrarias deste mundo, elas mexem conosco. Sabemos que o sucesso no trabalho, que uma condição financeira melhor, que até mesmo os elogios, se não forem bem filtrados por nós, são agentes perigosos para o nosso legalismo. Temos uma tendência natural de olhar mais para as nossas vitórias do que para as nossas mazelas. Isso nos faz fugir de pensar os nossos pecados
e também nos faz focar naquilo que acertamos. Isso vai gerando um legalismo silencioso, e quando acordamos, estamos achando todo mundo inferior a nós mesmos. Senhor, não permitas que sejamos assim. Transformes esse ciclo em algo contrário, que sejamos cada vez mais humildes, até porque a vida é usada pelo Senhor para nos moer, para nos mostrar o quanto somos insignificantes. Sem o Senhor não poderíamos nem entrar no céu. Tenhas misericórdia, ó Deus, que se há entre nós ainda gente arrogante, que o Senhor ensines, que Tu estejas dando direção, mostrando, e que possamos mudar antes de ter que sofrer. Esse é o grande segredo nisso tudo. Que aprendamos antes que a nossa arrogância seja tanta, que o Senhor não tenha como não nos punir, para que possamos aprender. Como aconteceu inclusive comigo, tive que sofrer muito para aprender a olhar para o ser humano com respeito, todo ser humano, com carinho e com igualdade. Que Tu estejas nos dando essa direção, Deus, como igreja. Que essa igreja não seja conhecida como a igreja elitizada da cidade. Nós não queremos esse rótulo, ele não faz bem. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama as pessoas que chegam, como uma igreja que recebe a todos com o mesmo carinho, sejam ricos, pobres, gente de bicicleta, a pé ou de carro, gente com estudo ou sem estudo, gente alfabetizada ou não, gente doente ou gente com saúde, brancos, negros, pardos, amarelos, índios, gente com vida no altar, gente com vida podre. Não importa, que nós sejamos uma agência do Senhor, realmente onde o amor seja demonstrado, cultivado, planejado e executado. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja. E obrigado pela caminhada que já temos feito. Já crescemos um pouco, precisamos crescer mais. Nos ensines a tratar a todos com amor, com carinho, com dignidade, porque o Teu Filho Jesus Cristo fazia isso. Te agradecemos. Acabes, ó Deus, com o legalismo no nosso meio, porque ele prejudica, e muito. Oramos em nome de Jesus Cristo.